Chega aquela época do ano. As temperaturas caem e um velho conhecido de todo mundo resolve aparecer: o vírus da gripe. Mas a gente sabe mesmo como lidar com ele? E mais importante, como é que a gente diferencia um simples mal-estar de um sinal real de perigo? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Para começar, vamos tirar da frente a confusão mais clássica de todas. Gripe não é um resfriado mais forte. A diferença, na verdade, é gritante. Sabe o resfriado? Ele chega devagar, meio que pedindo licença. Já a gripe, ela arromba a porta. É esse começo de repente, com febrão, dor no corpo que derruba, é isso que caracteriza a influenza e que a torna uma doença bem mais séria. O nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o real impacto da gripe. Depois, por que ela sempre volta, todo ano. Na sequência, vamos ver as nossas armas de defesa, o que fazer quando a gripe já pegou e, o mais fundamental de tudo, quando é a hora de procurar ajuda médica urgente. Então, vamos lá. Parte 1. Gripe é muito mais que um resfriado. A gente vai entender porque a influenza é uma força a ser reconhecida, olhando bem de perto para os sintomas e para o impacto que ela causa no nosso corpo. E aqui estão os sinais clássicos dela. A gente não está falando de um nariz escorrendo, não. A influenza ataca o corpo inteiro. É aquela febre que sobe do nada, as dores nos músculos que parecem que estão quebrando os ossos e, claro, uma fadiga, uma prostração que simplesmente te derruba na cama. Essa é a verdadeira assinatura do vírus. Certo. Agora vamos para a segunda parte e para a pergunta de $1 milhão. Por que a gente precisa lidar com isso todo santo ano? Que capacidade incrível é essa que o vírus da gripe tem de sempre voltar? A resposta tem um nome: deriva antigênica. Pensa no vírus como se ele fosse um mestre do disfarce. Todo ano ele faz pequenas mudanças na aparência dele, sabe? Ele vai acumulando mutações. E o resultado? O nosso sistema imunológico, que tinha aprendido a reconhecer a versão do ano passado, olha para essa nova e simplesmente não a identifica. E o processo é mais ou menos assim, ó. O vírus entra no corpo e começa a se multiplicar. Só que a máquina de cópias dele não é perfeita. Acontecem pequenos erros, que são as mutações. E essas pequenas mudanças já são o suficiente para ele escapar das nossas defesas. A nossa imunidade antiga fica basicamente obsoleta. É por isso, exatamente por isso, que a vacina da gripe precisa ser atualizada todo ano. Agora vamos para a terceira parte. Ok, o vírus é esperto, mas a gente também tem as nossas armas. Vamos dar uma olhada nas estratégias mais eficazes de prevenção, tanto aquelas que dependem só da gente, quanto as que acabam beneficiando todo mundo. Começando pelo básico, que tem um impacto gigante. A tal da etiqueta respiratória. Lavar as mãos, cobrir a tosse com o braço, deixar o ar circular. Parecem gestos simples, né? Mas eles quebram a cadeia de transmissão do vírus. É a nossa primeira linha de defesa e a mais acessível de todas. Mas a arma mais poderosa que a gente tem no nosso arsenal é, sem dúvida nenhuma, a vacinação. Ela é a forma mais eficaz de prevenção. E olha, não é só para diminuir a chance de pegar a doença. O mais importante é que ela reduz drasticamente o risco de complicações graves, de internação. Quarta parte. E se apesar de tudo a gente for infectado, o que fazer? Vamos falar sobre como manejar os sintomas e quais tratamentos realmente funcionam. Agora, um ponto de atenção que é crucial. A gente sabe que a automedicação é tentadora, mas esse alerta, que vem de fontes técnicas, é vital. O uso de certos anti-inflamatórios e salicilatos, como a aspirina, deve ser evitado se não tiver orientação médica. Por quê? Porque eles podem mascarar uma piora do quadro ou, pior ainda, aumentar o risco de complicações se a doença for outra, como o dengue, por exemplo. Então, o que fazer? O tratamento de suporte é a base de tudo. É o arroz com feijão que funciona. Repouso, para dar tempo para o corpo lutar, muita hidratação para manter o sistema funcionando bem e lavagem nasal para aliviar os sintomas respiratórios. O básico bem feito é o que mais ajuda na recuperação na maioria das vezes. E aí, em situações bem específicas, existe o tratamento com antivirais, como o oseltamivir. Mas calma lá, ele não é para todo mundo. É um medicamento reservado para casos mais graves ou para pessoas com fatores de risco. E o mais importante, aqui é uma corrida contra o relógio. O benefício máximo do remédio acontece se o tratamento começar nas primeiras 48 horas dos sintomas. E chegamos agora na quinta e talvez a parte mais crítica de toda essa nossa conversa. Saber identificar os sinais de alerta. Entender quando a gripe deixa de ser só uma gripe e se torna uma emergência que precisa de atendimento médico para ontem.
Para os adultos, o principal sinal de alarme é esse aqui: dificuldade para respirar ou aquela sensação de falta de ar. Isso não é um sintoma normal da gripe, tá? É um sinal claro de que a situação pode estar se complicando e precisa de avaliação médica urgente. Outro sinal de gravidade em adultos é dor ou uma pressão que não passa, seja no peito ou no abdômen. Assim como a falta de ar, isso também indica que tem algo mais sério acontecendo e não dá para ignorar. Com as crianças, os sinais são um pouco diferentes e exigem um olhar ainda mais atento. O primeiro é a respiração. Se ela estiver muito rápida ou se der para ver o esforço que a criança está fazendo para respirar, tipo o movimento das costelas ou do narizinho, isso é um grande sinal de alerta. Mas o que é uma respiração acelerada? Esses valores normais mudam com a idade. Para ter certeza, o ideal é contar as respirações da criança por 1 minuto e comparar com os números aqui da tela. Se estiver acima do normal para a idade dela, é um sinal de perigo. Outro sinal visual, e que é extremamente grave em crianças, é a cianose. É aquela coloração azulada nos lábios ou na pele. Isso quer dizer que a oxigenação no sangue está baixa e é uma emergência médica absoluta. Então, a mensagem final desta parte é muito clara e direta. Se qualquer um desses sinais de alerta aparecer, seja em adultos ou em crianças, a ação é uma só: procurar atendimento médico imediatamente. Não hesite, não espere. Pois é, depois de ver tudo isso sobre sintomas, prevenção, riscos, fica uma pergunta no ar, né? A proteção contra a gripe, será que é um ato puramente individual? E a resposta é um sonoro não. Cada atitude que a gente toma tem um impacto coletivo. A vacina protege as pessoas mais vulneráveis que estão ao nosso redor. A etiqueta respiratória diminui a circulação do vírus na comunidade inteira. No fim das contas, se proteger da gripe é um ato de cuidado com todo mundo.